Olá! Vamos dar início à aula de planejamento clínico. Nessa aula, vamos exemplificar, através de dois casos clínicos, como se pode fazer o plano de tratamento do nosso paciente pediátrico, entendendo as suas necessidades e organizando suas consultas. No primeiro caso, vamos descrever as informações do exame clínico e do exame radiográfico, propor um plano de tratamento e mostrar como esse paciente foi tratado. Já no segundo caso, vamos fazer a mesma descrição clínica e radiográfica para que vocês exercitem a elaboração de um plano de tratamento, e em seguida mostraremos uma sugestão para este plano. O primeiro caso é de um paciente de 5 anos, que se queixava de dor de dente, mas não sabia dizer exatamente qual. Na anamnese, a mãe relatou que a primeira experiência odontológica do filho foi aos 4 anos, pelo mesmo motivo, dor de dente. A mãe relatou que o filho ainda faz uso da chupeta para dormir. Disse também que o filho teve uma queda há aproximadamente 1 ano e traumatizou os dentes anteriores, 51 e 61. Uma questão importante colocada pela mãe foi que a higiene bucal é realizada pela própria criança, que tem apenas 5 anos, 2 vezes ao dia, com dentifrício fluoretado convencional. No exame clínico de índice de placa visível, foi observado que 21,5% das superfícies apresentavam acúmulo de placa, sendo as faces vestibulares as mais acometidas. Isso mostra que a criança sozinha não está conseguindo realizar sua própria higiene bucal de forma satisfatória. Na avaliação do sangramento gengival, foi observado um índice de quase 15%, com sangramento bem distribuído em todas as faces, reforçando a necessidade de melhora da condição de higiene bucal dessa criança. Após deplacagem profissional, foi observado no exame clínico da região anterior a presença da mordida aberta, provavelmente em decorrência do hábito de sucção de chupeta, além da alteração de cor do elemento 51, já relatado pela mãe por ter sofrido um trauma, que também causou a avulsão do 61. No exame radiográfico da região anterior, foi observado no dente 51 uma reabsorção radicular bastante avançada, não compatível com a risólise e provavelmente decorrente do traumatismo ocorrido. No exame clínico do primeiro quadrante, a gente pode observar lesões não cavitadas inativas pigmentadas na superfície oclusal do dente 55 e uma lesão cavitada inativa na face mesial do dente 54. Na radiografia interproximal, apenas a radiolucidez na mesial do 54 pode ser observada, já que as lesões iniciais em superfícies oclusais, como as observadas no dente 55, não apresentam radiolucidez. No segundo quadrante, foi observada a lesão não cavitada ativa na superfície oclusal do primeiro molar permanente, o 26, além de duas lesões proximais cavitadas ativas na mesial do 65 e na distal do 64, como a gente pode ver nessa imagem. Na radiografia interproximal, a imagem radiolúcida nos mostra uma lesão em metade interna de dentina no 64 e na metade externa do 65. Já no terceiro quadrante, observamos uma restauração de cimento de ionômero de vidro ocluso-palatina no 75, além de uma fístula na vestibular, confirmada pela área radiolúcida na região de furca, observada na radiografia interproximal. No dente 74, foi observada uma lesão cavitada ativa em dentina, radiograficamente em metade interna. No quarto e último quadrante, observamos um selamento provisório com IRM na oclusal do 85 e também presença de fístula. Na radiografia, claramente se observa uma lesão na região de biotrifurcação e reabsorção das raízes mesiais e distal, não compatível com a risólise. Diante dos exames mostrados, podemos classificar o nosso paciente como um paciente com experiência de cárie, com atividade de cárie, com necessidades invasivas e com gengivite. A definição desse perfil pode facilitar o nosso planejamento. Baseando-se nos exames clínicos e radiográficos e no perfil definido, podemos identificar quais são as necessidades do nosso paciente. Para facilitar o planejamento do caso por consulta, vamos definir quais as necessidades invasivas e não invasivas do paciente. Os procedimentos invasivos serão a exodontia do 51, que é o dente traumatizado e com a raiz bem reabsorvida, e do 85, que é o dente com a reabsorção das raízes, lesão de furca, fístula e rarefação óssea. Além disso, procedimentos restauradores dos dentes 54, 64, 65 e 74 e o tratamento da mordida beta anterior. Com relação aos procedimentos não invasivos, realizaremos a orientação de higiene bucal por conta dos altos índices de placa visível e de sangramento gengival, e também as aplicações tópicas de flúor, com o intuito de inativar a lesão não cavitada ativa.
Tendo elencado todas as necessidades do paciente, podemos elaborar o plano de tratamento por consulta. Dessa forma, na primeira consulta, podemos realizar as exodontias. Dependendo da colaboração do paciente, realizamos as duas na mesma sessão, do 51 e do 85. Na segunda consulta, iniciamos a endodontia do 75, realizando a abertura, a instrumentação ou preparo químico-mecânico e curativo de demora com hidróxido de cálcio. Essa medicação intracanal deve ficar por no mínimo 15 dias. Na terceira consulta, realizaríamos as restaurações proximais do segundo quadrante, a distal do 64 e a mesial do 65. Nesse caso, optaremos pela resina composta. Na próxima consulta, finalizaríamos a endodontia do 75, com a obturação dos canais e restauração com resina composta deste dente e do 74, aproveitando a anestesia e o isolamento absoluto realizado no terceiro quadrante. Na quinta consulta, faríamos a restauração com resina composta daquela cavidade inativa em dentina na mesial do 54, removendo o mínimo de tecido cariado possível. Estando todas as cavidades restauradas e passíveis de serem higienizadas, e o paciente sem dor, na sexta consulta iniciamos as orientações de higiene bucal e as aplicações tópicas de flúor. Faremos 4 aplicações e as instruções vão depender das avaliações de IPV e ISG do paciente. Na consulta seguinte, avaliaríamos então os índices de placa visível e de sangramento gengival, para sabermos se a orientação da consulta anterior teve algum efeito e faríamos a segunda aplicação tópica de flúor. Na oitava consulta, faríamos a terceira aplicação tópica de flúor. Na nona e última consulta, faríamos os exames finais, de IPV e ISG, avaliando as restaurações realizadas e observamos se existe outra lesão de cárie em alguma superfície. Finalizaríamos o tratamento, então, com a última aplicação tópica de flúor. É claro que esse plano de tratamento pode ser alterado por conta do comportamento do paciente ou por algum motivo que necessite que a ordem das consultas ou de procedimento seja alterada. Então é importante lembrar que este é um planejamento que visa apenas facilitar a organização do plano de tratamento. Vamos mostrar agora como foi a execução desse tratamento. Na primeira consulta, que estava planejada as exodontias, o paciente relatou dor no 75. Foi feita a abertura coronária, curativo com formocresol e restauração provisória. Na consulta seguinte, foi feita a exodontia do 85 e o 51 já havia esfoliado naturalmente, como podemos observar nas duas imagens. Na terceira consulta, foi dado início à endodontia do 75. Após o preparo químico-mecânico, foi colocada a medicação intracanal de hidróxido de cálcio e feita a restauração provisória. As imagens mostram os procedimentos realizados na quarta consulta. Foram restauradas as superfícies proximais do 64 e do 65. Na quinta consulta, foi finalizada a endodontia do dente 75, com a obturação dos canais e restauração de resina composta deste dente e também do 74, que apresentava lesão cavitada ativa. As imagens mostram a condição clínica inicial e final deste quadrante. Foi feita também a radiografia interproximal para o acompanhamento da endodontia. Na sexta consulta, foi realizada a restauração de resina composta da superfície mesial do 54, como podemos ver na fotografia. A partir da sétima consulta, demos início às orientações de higiene bucal e também às aplicações tópicas de flúor. Na consulta seguinte, realizamos a segunda ATF, as avaliações do IPV e do ISG que se mostraram bem altos, enfatizando a necessidade de outra sessão de orientação de higiene bucal que foi feita nessa mesma sessão. Na nona consulta, o paciente retornou para a terceira ATF e o tratamento foi finalizado na 10ª consulta com a quarta ATF e reavaliação do IPV e do ISG, que já estavam mais baixos. Nesta última consulta, foi feito o exame final e a avaliação das restaurações e de possíveis novas lesões. Neste momento, o paciente estava controlado com relação à doença cárie e foi planejado um retorno de 3 meses pelo fato de ser um paciente com experiência de cárie e com dificuldades de controle de placa. Quais seriam os próximos passos para o tratamento deste paciente? Seria necessária uma avaliação ortodôntica para o tratamento da perda de espaço anterior, que contribui para o aumento da mordida aberta, e para a perda de espaço da região do 85. Além disso, orientar e motivar a interrupção do hábito de sucção da chupeta para minimizar os danos da mordida aberta, e acompanhar a endodontia e as restaurações realizadas.
No nosso segundo caso, vocês vão poder exercitar a elaboração de um plano de tratamento. O paciente também tem 5 anos e relatou dor na região do terceiro quadrante. Este paciente já havia tido uma experiência odontológica aos 3 anos de idade, quando foram realizadas as exodontias dos incisivos superiores. A mãe relatou realizar a higiene bucal da criança, com a utilização de dentifrício fluoretado convencional. Diferentemente do caso anterior, não foi possível realizar os exames de placa visível e de sangramento gengival nessa primeira consulta devido à dificuldade do controle de comportamento. No exame clínico do primeiro quadrante, observamos restaurações satisfatórias de resina composta no 54 e no 55, além de lesões inativas cavitadas na palatina e microcavitadas em esmalte na vestibular do 53. Na radiografia interproximal, nenhuma alteração foi observada. No segundo quadrante, o dente 65 apresentava lesão cavitada ativa na superfície oclusal, com expressão radiográfica em metade externa de dentina, além de lesões cavitadas inativas no 64 e no 63. O dente 63 também apresentava microcavidade inativa em esmalte na face vestibular. Nessa imagem da região anterior, podemos observar as lesões inativas nas faces vestibulares dos caninos descidos, 53 e 63, além de lesões não cavitadas ativas nas faces vestibulares dos incisivos inferiores descidos. No exame do terceiro quadrante, observamos lesões cavitadas ativas em dentina, envolvendo praticamente todas as faces dos dentes 74 e 75. Nas faces vestibulares dos incisivos centrais, observamos lesões iniciais, não cavitadas ativas, bem próximas à margem gengival. Na radiografia interproximal, observa-se comprometimento endodôntico e lesão de furca no dente 74. O dente 75 apresenta lesão profunda em dentina. No quarto quadrante, assim como no terceiro, os molares descidos, 84 e 85, apresentam clinicamente lesões cavitadas em dentina envolvendo todas as faces. Radiograficamente, o dente 84 já apresenta uma reabsorção das raízes mesiais e distal. Já o dente 85, além da lesão de cárie em metade interna de dentina, pode-se sugerir um início de lesão na região de furca. Com os dados dos exames clínico e radiográfico, definam o perfil do paciente, relacionem suas necessidades invasivas e não invasivas e elaborem o plano de tratamento por consulta. Vamos definir inicialmente o seu perfil. É um paciente com experiência de cárie, com atividade de cárie e com necessidades invasivas. Listamos agora as necessidades de tratamento. Com relação aos procedimentos invasivos, está indicada a exodontia do 84, o tratamento endodôntico do 74 e talvez do 85, e restaurações dos dentes 53, 63, 64, 65, 74, 75 e 85. Os procedimentos não invasivos incluem o acompanhamento das restaurações e das lesões não cavitadas inativas, as orientações de higiene bucal e a moldagem para a confecção do mantedor de espaço. Vamos ver agora o plano de tratamento sugerido. No primeiro quadrante, optamos pelo acompanhamento das restaurações satisfatórias do 54 e do 55, pelo controle da lesão inativa na face palatina do 63 e, por razões estéticas, podemos optar pela restauração da face vestibular. No segundo quadrante, é necessária a restauração na face oclusal do 65 e reconstrução do 64, respeitando a oclusão e os limites da dimensão vertical do paciente. No dente 63, pode-se optar pelo controle da lesão inativa na face palatina e pela restauração estética na face vestibular. No terceiro quadrante, deve-se tentar ao máximo manter o elemento 75, pois uma perda precoce nessa fase pode causar uma perda de espaço importante nessa região. Pode-se optar por uma restauração de resina composta com isolamento absoluto ou até pelo cimento de ionômero de vidro. Já o 74 apresenta um prognóstico bem ruim, pela grande destruição e possível envolvimento endodôntico. Por isso, a exodontia pode estar indicada. Os dentes anteriores e inferiores que apresentam apenas lesões não cavitadas ativas seriam tratados através das aplicações tópicas de flúor. No quarto quadrante, assim como no terceiro mostrado anteriormente, deve-se tentar ao máximo manter o segundo molar descido, o 85, realizando o procedimento restaurador e acompanhamento deste dente. Devido à grande proximidade com a câmara pulpar, a endodontia pode ser necessária.
A condição clínica durante o transoperatório será muito importante para definir o tratamento deste dente. Já o 74 não apresenta condições clínicas e radiográficas de ser mantido, e por isso deve ser realizada a exodontia. Definidas as necessidades do paciente, podemos então elaborar o plano de tratamento. Podemos iniciar pelo terceiro quadrante, local onde o paciente se queixa de dor. Aproveitando a técnica anestésica, pode-se realizar a restauração do 75 e a exodontia do 74 na mesma consulta. Na consulta seguinte, pode-se planejar inicialmente a restauração do 85, porém, a endodontia pode ser necessária. Dependendo do procedimento realizado e do tempo da consulta, pode-se realizar a exodontia do 84 nesta mesma sessão. Caso não seja possível, a exodontia deve ser feita numa próxima consulta. Em seguida, realiza-se a moldagem para a confecção do mantedor de espaço para os dentes 74 e 84. Pode-se optar pelo arco lingual. Na quarta consulta, provavelmente já teremos condições de realizar os exames de IPV e ISG, realizar as restaurações dos dentes do segundo quadrante e a primeira aplicação tópica de flúor. Na quinta consulta, cimentamos o arco lingual e realizamos a segunda ATF. Na sexta consulta, realizaríamos a orientação de higiene bucal e a terceira ATF, terminando o tratamento na sessão seguinte com os exames finais e a última aplicação tópica de flúor. Assim terminamos nossa aula de planejamento clínico. Até breve!